Está começando agora o BereaCast, o seu podcast de teologia. Salve, salve, bereanos! Como vocês estão? Eu estou muito bem, espero que você esteja bem também. Hoje, começando mais um episódio, na verdade, né, o nosso 10º episódio, estamos entrando aí para a casa das dezenas, né? Parece que faz tanto tempo para mim já, né? Mas aí está o nosso 10º episódio, recém aí, do BereaCast, né? Passando aí de 2 meses já. Estou feliz por estar aqui, espero que você esteja aí contente também com os conteúdos ao qual nós temos trazido no decorrer dos dias, certo? Pessoal, hoje nós vamos falar um assunto tanto quanto polêmico. Não sei se a palavra polêmica é uma palavra ideal, mas eu acho que a palavra preocupante é um tanto quanto mais que relata realmente a situação atual daquilo que nós vamos falar. Então eu gostaria que você ficasse ligado aí, já compartilhasse esse episódio aí. Muitas pessoas talvez agora não vão poder assistir porque estão almoçando, correria aí e tal, mas muitos podem assistir à noite, né? Então você pode compartilhar aí para os seus amigos, para os grupos da igreja, grupos de, sei lá, de tantas outras, né, temas aí, família, amigos do futebol, né? Compartilha aí o nosso episódio número 10 aqui do BereaCast, que tem aqui um assunto muito interessante e um assunto muito importante que eu quero trazer para vocês hoje. Confesso para vocês que estava preocupado em fazer esse episódio para a semana que vem, mas meu coração aqui está queimando por isso, então eu preciso aí botar para fora aí aquilo que nós precisamos ouvir e aprender sobre a realidade ao qual nós estamos vivendo. Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que você possa ficar aí por dentro, né, de tudo que rola aqui no BereaCast. Deixa aí ativado, né, as notificações para você não perder um episódio, né, do Berea, e com certeza você estará juntamente comigo aí crescendo no conhecer da verdade que é a palavra de Deus, tá bom? A gente volta já com o BereaCast, o seu podcast de teologia. Prepare-se para uma dose semanal de reflexões teológicas. Apresentamos o BereaCast, um podcast recheado de discussões interessantes e análises aprofundadas sobre as questões da fé. Junte-se a nós, toda sexta ao meio-dia, e juntos vamos explorar o mundo da teologia. Não perca, BereaCast, o seu podcast de teologia. Muito bem, pessoal, como eu estava falando aqui, né, na introdução, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito preocupante e eu acho que nós precisamos abrir nossos olhos para o que está acontecendo nesses dias. São dias difíceis, dias turbulentos, dias complicados. Nós estamos vendo uma inversão de valores, uma inversão da moral, uma desestrutura familiar muito evidente em todas as áreas ao qual nós vivemos hoje. O Brasil talvez hoje seja um dos países que mais se evidencia essa reviravolta, essa bagunça, né? Voltado à moral da família, à moral do brasileiro, né? Do ser humano, mas também nós vemos que em outros lugares também se espalha essas coisas, né? Essas distorções, essas ideologias, essa loucura toda, tá? Mas antes disso, eu quero trazer aqui uma reflexão, depois a gente vai trazer outra também na palavra que diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1 ao 5, fala assim, na Nova Versão Internacional: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidoras, precipitadas, soberbas, mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes.
Então você aqui vê um versículo que descreve nitidamente uma série de características negativas e de comportamentos que serão evidentes nos últimos dias. Aqui nós estamos falando sobre escatologia. Se você está aqui e você não é cristão, você não acredita nessa questão da volta de Jesus, fique até o final que você vai entender um pouquinho mais, tá bom? Pessoal, a Bíblia Sagrada, ela vem desde o tempo dos profetas, desde que ela foi escrita, desde o Gênesis, ela já apontava para o Messias e para a volta desse Messias e para as questões do fim dos tempos, tá? Então, desde Noé já tem uma, né, naquela questão ali das águas, né? Nunca havia chovido na terra, então ali veio um dilúvio, pessoas não acreditavam em Deus, pessoas estavam vivendo uma vida de fanfarra, dando-se de forma extrema aos prazeres da carne, as traições, as mentiras, estava um caos no mundo. E então Deus decide aí salvar a família de Noé e demais aqueles que possivelmente quisessem ser salvos. Mas como nós conhecemos a história, apenas Noé e sua família se salvaram e o resto da humanidade foi exterminada pelo dilúvio. As pessoas também não acreditavam muitas vezes nessa questão do dilúvio, porque até então nunca tinha chovido na terra, né? Então havia aí mais esse questionamento, duvidando daquilo que Deus poderia fazer. Nós vemos assim, desde o início até os dias de hoje, até o final de Apocalipse, uma indicação sobre, né, lá antes do Novo Testamento, nós vemos ali o Velho Testamento indicando tudo para um Messias, mas também que seria Jesus, o nosso Salvador, ou então também apontando para questões escatológicas, do fim dos tempos, profecias. E se eu não vou poder perder muito tempo aqui, perder não, né? Mas não posso aqui me dedicar a muito tempo explicando sobre isso, mas muitas profecias já aconteceram e as pessoas não estão observando isso, analisando isso, entendendo isso, não estão conseguindo perceber isso, e para perceber isso você precisa conhecer a Bíblia, para que você veja que profecias do passado, há muitos e muitos anos atrás, profetizadas naquela época, já aconteceram, outras estão acontecendo. E aqui já em Timóteo, né, há uma explicação de como seriam os últimos tempos. Aqui Paulo está falando a Timóteo que haveriam essas pessoas egoístas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, etc. Tudo isso aqui, soberbas, precipitadas, pessoas mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Então, pessoal, olha só, olha a nossa situação hoje. Lá em Mateus 24, fala que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras, ou seja, guerras e notícias de guerras, tá? As guerras seriam aclamadas e as guerras vêm crescendo cada vez mais. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, aí, né? Essa função aí, várias outras guerras, Segunda Guerra Mundial e assim vai. E hoje nós estamos passando por uma guerra terrível entre Rússia e Ucrânia, e nós já temos aí, né, tivemos aí alguns conflitos entre Israel e Palestina, entre outros países aí se espinhando, China, Taiwan. Agora nós estamos aí às espreitas de uma possível guerra na África, né, do grupo, eu acho que é do Niger, não sei se é Níger ou Niger, né, mas eu vou meio inglesar o negócio aqui, mas do Níger, tá, vamos lá do Níger. Então, assim, tem um grupo, né, que aí tá se reunindo e estão querendo guerra. Então é guerra na Ucrânia, guerra na Rússia, guerra na África, conflitos na França. É tanta loucura, gente, que tá acontecendo por aí e as pessoas não conseguem observar a palavra e ver as coisas acontecerem, né? Outra coisa, imoralidade, pessoas impuras, mentirosas, falsas, pessoas que usam de má índole, pessoas que estão aí distorcendo as coisas. Nós estamos assim diante de uma mídia e de uma sociedade, de um sistema, posso dizer assim, que tem tentado destruir com a mente das pessoas, destruir com a família, destruir com o relacionamento das pessoas, né? E aí vem N questões. Nós temos aí cancelamento. Se a pessoa fala uma coisa boa, uma coisa verdadeira, ela é cancelada, ela é
ela é boicotada. Você não pode mais hoje ser uma pessoa do bem, você tem que fazer as coisas erradas, parece que é assim que você vai estar bem diante dos olhos das pessoas. E esse caos já estava específico na palavra de Deus, que essas coisas aconteceriam. Lá em Mateus 24 também fala que o amor de muitos esfriaria. E esse amor não tem nada a ver com um relacionamento de namorado, de esposa, até tem, mas não diretamente apenas a isso, mas tá falando de um amor no sentido de viver, de apreciar a vida, de ter paciência com o próximo, de sermos pessoas do bem. É um caos emocional, é uma loucura, uma depravação. As pessoas estão querendo cada vez mais vingança, menos tolerância, cada vez mais ódio, cada vez mais irritabilidade, as pessoas estão cada vez mais estressadas. Se você falar alguma coisa, a pessoa está disposta, de repente, até mesmo puxar uma arma e dar um tiro em você. Então, uma discussão no trânsito, um mau entendimento no dia a dia pode ocasionar até mesmo um homicídio, uma morte, uma tragédia. Então as pessoas estão levando as suas vidas à ponta de faca. Está um caos. E quanto mais nós consumimos essa mídia nojenta que está diante dos nossos olhos através da televisão, do celular, dos meios de comunicação, mais nós nos tornamos pessoas parecidas com isso. Às vezes nós julgamos, né, o marginal, o bandido, mas muitas vezes nós estamos caminhando para o mesmo propósito, só que em uma outra área. Destruindo a moral, destruindo o bom relacionamento, roubando a alegria do próximo. Então, cara, olha o caos que está o mundo. E eu sei que talvez eu vou falar aqui e muitas pessoas vão ignorar, estão nem aí. Mas o meu papel aqui é dizer para você que ainda tem consciência disso, que você precisa ser um sal nessa terra, você precisa temperar esse lugar. Você precisa olhar e entender que o mundo está de ponta cabeça. E a palavra diz que quando Jesus estiver para voltar, quando Jesus voltar, ou seja, quando estiver ali pronto para vir para essa terra novamente, o mundo vai estar igual aos tempos de Moisés. Então vai estar aquele mesmo caos. Gente, a gente tem um acesso à internet hoje e vê ali algumas atrocidades. Hoje a gente vê até cenas explícitas da guerra, mas, gente, acontece tanta coisa que nós não vemos aos nossos olhos, que a internet, essa internet que você acessa, ela é limitada, mas hoje você acessa uma deep web, por exemplo, você vê atrocidades, pessoas sendo despedaçadas, torturadas, mortas a sangue frio por um simples prazer, por uma vontade de ver o outro sofrer. É ridículo. Como que nós não vamos nos escandalizar? Nós estamos nos conformando com as ideias desse século. Eu me lembro que uma vez, quando havia, por exemplo, uma cena de nudez numa novela, né, por exemplo, meu Deus do céu, as pessoas ficavam escandalizadas, pifava aí o sistema principalmente do pessoal mais velho, né, já corria, desligava a televisão, uma cena de um beijo meio quente já acontecia. Hoje, as pessoas estão nuas e tendo sexo praticamente explícito na televisão e, gente, tem crianças assistindo junto com os pais que aquilo que era imoral hoje é comum e então tá tudo bem, entendeu? As pessoas estão consumindo uma desgraça para dentro dos seus lares e depois não sabem por que as coisas dão errada. Não sabem muitas vezes por que o filho tá pervertido, porque o filho está rebelde, por que as coisas estão acontecendo, por que há tanta traição e por que há tanta separação, tanta instabilidade no casamento, porque as coisas estão entrando dentro da nossa casa e nós estamos fazendo vista grossa. Ou, na verdade, a gente tá nem aí para aquilo que está acontecendo. As pessoas ensinando as coisas tudo distorcida nos filmes. Quanta lacração, quanta bagunça nos filmes, distorção daquilo que sempre foi normal, né? Personagens que eram homens hoje são mulheres, personagem que era mulher hoje é homem, hoje é um homossexual, sabe? A ideologia de gênero sendo enfiado goela abaixo nas famílias. Há um ataque contra a moral da família, contra aquilo que é de Deus, que está assim, tomando conta de tudo e muitos estão quietos. E eu olho para muitas vezes para a igreja, para aqueles que se dizem igreja de Cristo, e eu vejo
pessoas quietas, caladas, amordaçadas, porque tem medinho de falar, né? Eu não sei nem se esse episódio vai por muito tempo aí, não sei nem se ele vai agora, se você tá ouvindo é porque ele entrou ao ar, mas existe aí uma peneira, né, feita aí pela própria plataforma, né, que isso aqui é quase um trava-língua, né, pela própria plataforma, né, que ela faz aí uma peneira para ver aí se você não falou nada agressivo, nada, né, então pensa. Se você tá me ouvindo é porque essa foi, né? Mas pode ser que amanhã ou depois ela seja cancelada. Por quê? Porque nós estamos aqui falando da verdade, da moral, da ética, das coisas certas de Deus, das coisas da moral da família, de uma sociedade limpa, pura, verdadeira, genuína, de um amor real. E as pessoas estão cuspindo na nossa cara muitas vezes. Por quê? Porque nós nos deixamos ser amordaçados, calados, por um sistema corrupto, por uma política corrupta, por uma mídia corrupta, por ideias ridículas que muitas vezes as pessoas querem lacrar. Elas dizem, é assim, a partir de hoje acabou. Elas querem enfiar na sua cabeça e dos seus filhos as coisas erradas. E muitos pais frouxos, eu vou dizer bem assim para homens, eu aqui falando de homem para homem, muitos homens molengas, frouxos, estão deixando seus filhos consumir esse tipo de coisa e não estão sendo ensinados. Nós não temos hoje a capacidade, a possibilidade, a não ser que nós venhamos a morrer, nós não temos a possibilidade de nos desligar desse mundo. Nós fazemos parte desse mundo corrupto. Porém, nós precisamos saber ensinar os nossos filhos, filtrar as nossas escolhas e entender que nós precisamos lutar contra esse sistema desprezível, esse sistema corrupto. E o que eu vejo são igrejas amordaçadas, caladas, né? Hoje eu vi ali um vídeo também, né? E o pastor ali citou a respeito de uma determinada igreja, falando, olha, isso ali já não é mais altar para Deus, é um altar para Baal, para idolatria, para estrelismo. O foco não é mais Deus, é uma bagunça. É uma bagunça. As igrejas, em muitos casos, estão se vendendo a besteiras, a espetáculos, né? Fazendo shows ali. E eu falo aí de tantas coisas idiotas. Come aí uma rosa que tu vai ser curado. Engole aí um punhado de sei lá, de farinha aí ungida, que você vai ser a pessoa mais rica do mundo, joga sal nas costas aí que vai dar assim. Gente, é tanta palhaçada e o povo é tão cabeçudo e vai atrás disso, caramba. O povo vai atrás dessa besteira e não olha para a verdade que está explícita na Bíblia. Isso é tudo loucura. Muitos usam até ritual satânico, ritual de bruxaria, de umbanda dentro da igreja. Tanto sincretismo, tanta idiotice. E as pessoas ficam brincando de ser crentes, brincando de pular a cordinha, de jogar fralda em cima do telhado. Eu vejo crente acreditando em horóscopo. É ridículo, diz assim, cristão, evangélico, bota lá uns salmos, um versículo da Bíblia, signo de Gêmeos. Pelo amor de Deus, gente, aonde nós vamos chegar com esse tipo de cristão frouxo e vendido? Aquele que está ouvindo esse podcast hoje tem a sua consciência de que nós estamos numa batalha sangrenta, entre aspas, né? Uma batalha espiritual, né? Na verdade, nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar preparados. Nós não sabemos quando Jesus virá. Olha só, agora eu vou ler para você aqui, lá em Mateus capítulo 24, do 37 ao 43. Aguenta aí, o versículo é um pouco, o texto é um pouco longo, mas aguenta aí. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor, o seu Senhor. Mas entendam isto, olha só,
Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, o que a palavra está falando? Que nos últimos dias isso aqui estaria um caos. Um caos terrível. E nós estamos vivendo cada vez uma opressão, uma pressão, uma loucura, né? Uma distorção de valores e tudo sendo assim, ó, com uma descarga, né? Sendo largado goela abaixo das pessoas e as pessoas estão engolindo. E aqui a palavra fala que naquele dia, quando Noé entrou na arca, as pessoas nem perceberam. Elas nem perceberam. Por quê? Porque elas estavam tão ocupadas com as suas falsidades, com as suas mentiras, com lá, né, como disse ali a primeira passagem, sendo ali irresponsáveis, sendo soberbas, sendo cruéis, inimigas do bem. Enquanto as pessoas estão preocupadas com isso, Jesus está voltando, meu amigo. Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo e as pessoas não vão nem perceber a volta de Jesus. Muitos, por quê? Porque eles estão ocupados com a sua crueldade, com as suas traições, com a sua soberba, com a sua falta de amor, com a sua ingratidão. As pessoas vão estar se engasgando, se afogando com os seus maus hábitos, com as suas más atitudes. E aí Jesus volta e a igreja é arrebatada com o Senhor e as pessoas vão ficar aqui, cara. Aqueles que não foram salvos vão ter um árduo e eterno castigo e as pessoas estão brincando. Ai, meu Deus, vem tu falar de novo, Luciano, de inferno, de diabo, de céu. Cara, lê a Bíblia, analisa os fatos, analisa o que já aconteceu e o que está acontecendo e entenda o quanto a Bíblia é um documento real, o quanto ela é séria e ela é muito cirúrgica naquilo que ela está expressando. É a palavra de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos passando por uma peneira nesses dias. Muitos estão vendendo a sua fé, muitos estão se corrompendo, estão pegando esse podridão, estão comendo com colher de sopa, estão engolindo sem mastigar todo esse podridão do sistema atual. E a perseguição da igreja já começou no Brasil também. Estão tentando calar a voz da igreja. Aí é o pessoal lá, né, os capa preta lá, tentando fechar a boca da igreja, fechar a porta da igreja, tirar a liberdade, já estão tirando a liberdade de expressão, já cancelaram, né, já cancelaram as leis do Brasil, já não serve para mais nada, a Constituição está rasgada, tá uma bagunça e as pessoas estão se alimentando e achando bonito, e nem percebe o quanto elas já se afundaram e não consegue olhar para a palavra de Deus e ver a verdade expressa nela, ponta a ponta, falando de tudo aquilo que aconteceria. E aqui a Bíblia ainda fala, se o dono da casa soubesse, meu amigo, olha só, se você soubesse, vamos lá, agora o ladrão vai assaltar a sua casa, ele vai dizer assim, ó, cara, 3h30 da manhã aí, mais ou menos 3h30, 3h40, eu vou chegar na sua casa e vou levar a TV... Eu levo o que tiver aí de bem valioso, tá? Então, se prepara que eu tô chegando. Nunca um ladrão faz isso, né? Tem umas paradas meio loucas aí que acontecem na internet que o ladrão devolve aí, porque eu já vi gente devolvendo, não sei se o carro porque era muito ruim, ainda deixou um bilhetinho, né? E teve casos meio ridículos assim, né? Mas beleza, acontece, né? Mas o ladrão, ele não avisa, ele só chega. E aqui existe uma comparação, né, com a vinda de Jesus. Jesus ele vai vir sem avisar, mas há sinais da sua vinda. O dia e a hora ele não dirá, ele não avisará, mas há sinais da sua vinda. Então, se você ficar aí basbaqueando, né, dormindo nas palhas, como a gente fala, você vai perder a sua salvação e você vai estar levando junto com você muitas vezes a sua família a essa perdição, a esse erro. Então, meu amigo, olha só o que o sistema está fazendo, querendo ensinar os seus filhos usando de coisas distorcidas, de ideologias ridículas. Cara, eu vi essa semana, eu compartilhei até num grupo ali que eu tenho, sobre um cara de 50 anos sendo alimentado e ele com um babadorzinho, fraldinha, fazendo manhinha de bebê, rolando no chão e bem, chora. E eu já achava meio... um pouco demais, né? Um pouco não, bem demais já. Um cara com 30 anos morando com os pais, né? Na barra da saia da mãe. Agora tu imagina um homem de 50 anos casado e sendo
é mimado pela esposa. Eu não sei quem é o mais tonto nessa história, né? Não sei quem é o mais cabeçudo. Mas eu te digo uma coisa. O mundo está virado do avesso. As guerras estão aí. As doenças incuráveis estão aí. A falta do amor está aí. O egoísmo, a avareza. É filho contra pai. É pai contra filho. É nação contra nação. Tá uma loucura, cara. Tá na hora de você acordar, de você olhar e não se conformar com essas coisas. Não deixar que a mídia enfie na cabeça dos seus filhos o que é errado. Bata o pé, nem que custe a sua vida. Morra pelo seu filho, morra pela sua esposa, morra pela sua casa. Quanto homem frouxo tem hoje que não consegue empeitar o sistema por medo. Aí eles preferem que a família seja desestruturada e destruída do que enfrentar o sistema. Cara, você foi chamado para cuidar dos seus, para cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Ore a Deus, peça coragem ao Senhor, ore ao Pai, ore ao Senhor, Ele te dá coragem de enfrentar esse sistema corrupto. Ore para que o Senhor possa nos livrar das garras desses maus homens, dessas pessoas imundas que muitas vezes quer destruir com a moral da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. Caramba, ore a Deus, jejue mais, ore mais, leia mais a palavra, busque a presença de Deus para que Ele possa te encorajar a permanecer de pé. Ou senão, nós vamos nos vender a esse sistema nojento e acabar aí perdendo a nossa salvação, perdendo a salvação dos nossos filhos. Se você se baseia que, é só essa vida que acabou, desculpa, meu amigo, você está muito enganado. Quando você começa a analisar a complexibilidade do universo, das coisas que existem, você vai ver que isso não tem como ter sido criado por acaso ou por mãos de homens. Há um Deus que ele existe e Ele é o Criador de todas as coisas. Então abra os seus olhos. Eu peço a você, abra os seus olhos antes que seja tarde demais, para que depois você não venha chorar com lágrimas de desespero a sua covardia diante do sistema. Você está ouvindo o BereaCast, o seu podcast de teologia. Pessoal, para nós encerrarmos, eu não quero me estender mais, eu só quero trazer aqui, voltar aqui algumas coisas que eu falei no início. O mundo está do avesso, o mundo está um caos, o sistema está devorando as nossas famílias, tentando pelo menos, né? E está conseguindo com alguns. O sistema está devorando as famílias, mal instruindo os nossos filhos, enfiando na cabeça deles tanta coisa errada. A corrupção está tomando conta e está virando um caos no nosso Brasil, em outros lugares também. E nós estamos vendo que aquilo que a Bíblia fala está acontecendo. Profecias, tudo que Jesus deixou aqui escrito para nós, né? Eu não li aqui Mateus 24, mas olha só, aqui fala assim, ó, só para você ter noção, olha só, nós falamos aqui, né, perguntaram aqui para Jesus como seriam os sinais, né, do fim dos tempos. Aí ele fala assim, olha, cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Caramba, agora eu me lembrei de uma coisa. Eu comentava outro dia com um cliente meu, né, falando, olha, cara, a gente muitas vezes diz assim, Deus nos livra o mundo disso, e a gente tem que orar para que Deus poupe-nos desse castigo tão severo que são as consequências do final do fim, né, do fim dos tempos, os sinais do fim dos tempos. Mas o mundo vai virar um caos. A Bíblia fala que para Jesus voltar, buscar a sua igreja, o mundo vai estar um caos. Haverá muito choro, muita dor, doenças incuráveis. Olha só, ouvirão de guerras e rumores de guerras, mas é necessário que tais coisas aconteçam, porque se isso não acontecer, Jesus não vai voltar, porque são sinais que indicam a volta de Jesus. Aqui fala, né, também que então eles os entregarão, olha só, as pessoas, os cristãos serão perseguidos, né, e serão entregues à morte, serão perseguidos, condenados à morte, e muitos serão odiados pelo nome de Jesus. Aqui fala também que haverá muitos falsos profetas. Isso já tá, meu Deus, tá saindo já pela janela de tantos falsos profetas aí que estão usando o nome de Jesus e Deus para poder ganhar dinheiro em cima
né? Eu ouvia hoje alguns ufólogos, né? Para você que não sabe o que é isso, é aquele que estuda os alienígenas, falando sobre isso, sobre as tramóias, né, de muitos pastores. Isso é ridículo, porque envergonha o evangelho. Um bando de falso profeta e ignorante que um dia vão pagar caro por isso, porque Deus deu o seu filho para morrer por nós. E você acha que um Deus que nos amou, nos ama e deu o seu filho para morrer por nós vai ser ali um ursinho carinhoso no dia do julgamento? Enquanto muitos cuspiram no evangelho, cuspiram nas coisas de Jesus, cara, o julgamento vai ser cruel para aqueles que não ouviram e desprezaram e odiaram a palavra de Deus. Será cruel esse dia. Eu espero que você ainda tenha consciência e consiga, nesse momento, ser tocado pelo Espírito Santo aí na sua casa, que haja arrependimento dos seus pecados, dos seus erros. Pecadores todos nós somos, você não vai ser aqui imunizado do pecado, mas você precisa reconhecer que você é um pecador, se arrepender e procurar não fazer mais, deixar Deus tratar a sua vida para que você tenha a chance de um dia morar com o Senhor e ter a sua família lá, cara. Será eternamente em paz, sabe? Esse caos vai acabar e você vai ter uma vida eterna com o Senhor. Não consegue ainda acreditar? Mano, dá uma chance, cara. Comece a procurar conteúdos cristãos de fundamento aí, vá a uma igreja, leia a Bíblia. A Bíblia, ela te revela aquilo que você precisa saber. E compare a Bíblia com o que está acontecendo hoje em dia. Você vai ver o quanto as coisas já estão acontecendo, as profecias estão acontecendo e muitas pessoas estão dormindo. Talvez você está dormindo. Então é hora de você acordar. Quero convidar você a buscar a Deus mais e não ficar parado, calado, não ser um frouxo diante do sistema. Peça força ao Senhor, coragem a Deus. Coragem a Deus. Não deixe o sistema dizer quem seu filho ou sua filha tem que ser. Não deixa aí, por exemplo, agora saiu o filme Barbie, né? E tá em alta aí, aclamado. E o que acontece aí nesse filme aí? Tem aí ideologia de gênero. Já dizem aí que o Ken é um babaca, né? Fazendo aí do papel do homem um frouxo, né? A Barbie aí diz que o Ken não viveria, não existiria se não fosse por ela. Fazendo, parece uma... Não sei se teve essa ideia, mas parece que teve uma contradição aí, né? Com relação comparando que o homem foi feito primeiro por Deus e a mulher na sequência aí e tal. E eles querem dar uma distorcida, uma brincadinha com essa ideia. E tem tantas outras coisas, fazendo uma apologia à mulher não engravidar, não ter família, não ter filhos. É uma loucura, cara. E esse filme está sendo aclamado. Agora, o filme lá, Sounds of Freedom, que fala sobre o escândalo de Hollywood e de outros lugares, de outros poderosos aí, de outras pessoas, de outros sistemas poderosos que estão envolvidos com tráfico de crianças. Esse aí estão abafando, dizem que até possivelmente não vai nem ser traduzido pro Brasil, que querem cancelar. Caramba, gente, você tá vendo que a imoralidade está sendo aclamada e a moral está sendo sufocada. Vamos abrir nossos olhos. Eu convido você a repensar nos seus dias, olhar para aquilo que os seus filhos estão assistindo, aquilo que seus filhos estão consumindo, aquilo que você está consumindo e aquilo que você está fazendo vistas grossas. Ah, parece antiquado, babaca. Cara, não interessa. Defenda a sua família com unhas e dentes. Defenda a moral. Defenda a igreja. Defenda o evangelho. Defenda o nome de Jesus. Defenda o nome de Cristo. Não deixe o sistema te corromper. Mas clame a Deus para que Ele possa te dar forças para suportar esses dias até que Ele venha. Tá bom? Deus abençoe vocês. Eu gostaria de falar mais coisas, mas eu não quero me aprofundar muito. Ainda teremos aí um próximo episódio aí falando de algumas outras coisas relacionadas a isso também, talvez. Mas ainda preciso aí de mais um tempo para nós conversarmos mais uns assuntos aí interessantes, importantes, para que você possa abrir os seus olhos e que Deus possa te abençoar, tá bom? Eu agradeço você por estar aqui. Me perdoe se essas palavras foram duras, talvez você não gostou aí, achou muito brutal, né? Mas, meu querido, se nós não abrirmos os olhos, nós vamos atolar nesse sistema nojento e dominador, tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha aí um resto de sexta-feira abençoado, que você tenha um final de semana abençoado e que semana que vem nós possamos estar aqui, se assim Deus nos permitir, para a honra e glória do nome dele. E esse foi mais um Berea Cast, o seu podcast de teologia.
Você acabou de ouvir o BereaCast, o seu podcast de teologia. E não se esqueça, na próxima sexta-feira nós estaremos aqui de volta com um novo episódio, trazendo muita informação para você. Até lá!